Meus irmãos, sem delongas, vamos abrir a Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 6 de Romanos até o versículo 14, do 1 ao 14. O capítulo 3 nos traz duas seções bem definidas. Alguns autores vão diferir onde é que isso se divide. Ele tem muitos conectivos nesse trecho, então nem sempre é fácil a gente definir onde é que vai dividir exatamente, mas eu fui até o versículo 7, depois do 8 até o 14. E depois o capítulo 6 vai prosseguir num outro substrato que é muito importante e vai ser o alvo da próxima pregação. O entendimento de Paulo é que mesmo que nós não estejamos ainda totalmente livres do pecado, porque ainda estamos neste mundo, ainda peregrinamos por aqui, o fato é que mesmo sem estarmos totalmente livres do pecado, nós não somos mais sujeitos ao pecado, não somos mais submissos ao pecado. Isso acontece exclusivamente por causa do poder de Deus, que trabalha no tirar a vida do ambiente de pecado em que ela estava e transferi-la para o seu próprio mundo, o seu próprio universo em que ele, sendo o Senhor, e ele já tendo nos deixado o que vai acontecer conosco, como seu próprio exemplo, ele morre, ressuscita, é glorificado, nós também somos guiados a viver da mesma forma com ele, experimentar coisas análogas a que ele próprio já experimentou. Quando nós chegamos a esse capítulo, depois de todo aquele preâmbulo que Paulo vem nos dando, ele agora vai explicar como é que o cristão, ele começa a explicar como é que o cristão inicia a sua vida na nova humanidade, ou seja, como nova criatura. Ele se torna nova criatura em Cristo Jesus, mas ele precisa de mais alguns passos, a fim de que ele consolide a sua vida. Vejam bem, a salvação é um ato instantâneo dado por Deus, em que ele promulga a nossa justificação, redenção, regeneração, são atos que acontecem de modo simultâneo, que nós dividimos para poder a gente estudar, porque nós somos extremamente limitados. Mas é algo que na esfera de Deus acontece de uma vez só. É o que nós chamamos de conversão. São várias coisas dentro desse momento. Agora, quando nós nos convertemos ao Senhor, pelo poder do próprio Cristo, isso acontece para o louvor e para a glória do Deus Pai. E existe uma transição que acontece conosco de uma vida que é totalmente deplorável e longe do Senhor, até uma vida que anda perto daquilo que Deus quer para nós, com elementos limitadores que são a nossa inaptidão por ainda estarmos numa fase antes de sermos glorificados. Então, se nós estávamos antes até aqui lendo a respeito da justificação, e até o capítulo 5 foi isso que nós vimos, né? Primeiro Paulo explica o que é o ser humano, como é que é a natureza do ser humano, onde ele está, depois ele começa a nos dizer que é possível sermos justificados por Deus, e ele fala como isso pode acontecer, como isso vai acontecer. Agora, a partir do capítulo 5, tudo isso também aponta para a santificação. É na doutrina evangélica, protestante, que a doutrina da santificação tem grande relevância. Sem fazer juízo de valor e sem querer acusar ninguém de nada, vamos falar apenas de nós, mas há outras correntes que se chamam cristãs também, que não percebem a doutrina da santificação. Eles entendem que a salvação é um elemento progressivo e que, portanto, ninguém pode dizer que já é salvo, e, no entanto, todos os que estiverem inseridos em determinadas instituições, ao mesmo tempo e paradoxalmente, já podem dizer que são salvos. Isso parece confuso para nós, mas é assim que eles pensam. No entanto, nós estamos convencidos pela Escritura de que nós podemos dizer que somos salvos se tivermos a plena convicção dada pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus nos trouxe e nos lavou, remindo a nossa vida no seu sangue precioso. Nesse capítulo, Paulo vai falar de mais uma bênção da nova aliança,
que é o novo domínio. Eu falei no sermão passado a respeito de algumas bênçãos da nova aliança. E aqui ele fala de mais uma, existe um novo domínio. O que é um novo domínio? Nós antes estávamos sob o domínio da carne e do inimigo das nossas almas, e agora mudamos de domínio, passamos desse domínio para o domínio do Filho de Deus. Mudamos de ambiente, mudamos, vamos dizer assim, mudamos de país. Saímos de um e fomos para o outro. Essa semana, a Roberta me lembrou que eu precisava ver a validade do meu passaporte. Foi você que me lembrou, não foi? Aí eu corri para ver, meu passaporte vencia no final do ano. E quando a gente precisa viajar, a maioria dos países exige que você tenha pelo menos 6 meses ainda de validade de passaporte. Eu estou duro, irmão, não vou viajar para lugar nenhum, mas vai que Deus abençoa e eu preciso estar com o passaporte na mão. Aí eu corri, fiz lá a inscrição, eu estava pensando enquanto fazia o requerimento do passaporte, eu estava pensando, é isso que acontece conosco nesse ambiente, na mudança de domínio. Quando a gente sai do nosso país para um outro país, nós não nos tornamos cidadãos daquele outro país, mas nós temos um documento do nosso país que tem um convênio com aquele país e que diz: o meu cidadão pode andar no seu país legalmente, dentro das restrições que cada país impõe. Você pode ficar 3 meses passeando, você pode ficar 6 meses passeando, você precisa de visto, você não precisa de visto. Cada país vai ter alguma coisa, mas o fato é que você, munido do passaporte, você é um cidadão de um país que pode andar livremente no outro país sem incorrer em crime. De certa forma, nós recebemos um passaporte porque ainda estamos aqui nesse mundo sujo, nessa peregrinação ruim, difícil, mas nós já podemos dizer: eu já sou desse outro país, eu já posso andar, eu já fui transferido para o reino do Filho do amor do Pai. E, de certa maneira, o nosso passaporte, já válido, já tem um visto de entrada. Nós só estamos precisando chegar naquele guichê da alfândega e da entrada que nós temos que carimbar os passaportes. Mas é mais ou menos isso. Nesse primeiro trecho, Paulo vai ressaltar que nós estamos mortos para o pecado. E a pergunta retórica do versículo 1: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele já responde: de modo nenhum. Ele está fazendo uma relação direta com o versículo 20 do capítulo anterior. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está perguntando: isso faz com que a gente vá pecar mais? Ele diz: de jeito nenhum. Não é para isso que a gente tem a graça de Deus. Se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? Ele já tinha falado isso no capítulo 3. Ele já tinha começado a introduzir esse assunto do padrão: eu sou de Deus, mas eu vou continuar fazendo coisas que não são de Deus? Se Deus é gracioso, eu posso fazer qualquer coisa? Capítulo 3, versículos 7 e 8, eu acabei de ler para vocês. Ele mesmo ali responde de forma categórica que a condenação destes que assim fazem é uma condenação que é totalmente justa. Da mesma forma, ele vai completar que não é possível nós querermos viver como se não conhecêssemos a vida de Deus sendo de Deus. Não é possível nós querermos parecer santos sem sermos santos, praticando coisas que não são de santos, não são dos filhos de Deus, não são coisas naturais do Filho de Deus. No capítulo anterior que nós lemos, aqui o versículo 20, que eu acabei de ler para vocês, a lei veio para que aumentasse a ofensa.
Mas ora, se a ofensa aumentou, a graça também aumentou, mas ela não aumentou para que a gente também aumentasse o pecado. Ela aumentou para que nós fôssemos livrados da ofensa que tinha sido salientada por causa da lei. O que nós vemos aqui é que Paulo está intencionalmente colocando o seu pensamento para demonstrar que nós não podemos brincar com o pecado. Nós não fomos chamados a brincar com o pecado pelo fato de sabermos agora que Deus é gracioso. Quem está lá no mundo, meus irmãos, que está mergulhado no pecado, não sabe da graça de Deus. Não conhece Deus, só sabe da graça de Deus quem conhece Deus. Portanto, se alguém que conhece a graça de Deus vive na prática do pecado, é alguém que está no ambiente da casa de Deus. E Paulo está dizendo, isso não dá para ser. Paulo começa rejeitando, portanto, veementemente, aquela noção de que a graça de Deus nos confere licença para pecar. E aqui eu usei uma liberdade, porque tem um filme, James Bond, alguns filmes do James Bond, que ele sempre salienta que ele tinha licença para matar. O crente, por causa da graça de Deus, não tem licença para pecar. O que está por trás desse trecho, que vai até o versículo 14 que eu li, é a prática do batismo. Porque Paulo começa a nos ensinar que há um meio pelo qual nós tornamos público tudo isso que acontece na esfera do nosso coração, na esfera da nossa espiritualidade. Vários grupos naquele momento, inclusive eu falei isso hoje, comentei com os novos membros, que a gente findou tocando no batismo hoje. Vários grupos naquela época e até hoje praticam o batismo como um rito de iniciação na sua fé. Havia religiões naquele tempo que os próprios judeus praticavam vários tipos de batismo, que eram lavagens rituais. Aquelas comunidades integrantes do Mar Morto, onde depois se encontraram os manuscritos de Qumran, eles praticavam formas de batismo. Os essênios praticavam batismos. Algumas religiões de cunho místico helênico praticavam batismos. Os seguidores de João Batista praticavam batismo. Vejam quantas pessoas praticavam batismo, quase sem exceção, com o uso de água e com a aspersão direta da água, com a aposição da água. Então, a forma visual do batismo podia ser muito parecida, e as pessoas estavam se convertendo. Paulo está no centro do Império Romano e ele precisa dizer, tem um batismo que é diferente desses todos. Porque nenhum desses batismos vai fazer você morrer e ressuscitar como Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Tem um que faz, que é o batismo cristão. E ele começa então a inserir a ideia. Ele está trazendo algo muito além de um rito de ingresso numa agremiação religiosa, num pensamento religioso. Porque o cristianismo passa primeiro pelas coisas do coração e depois pelas coisas visíveis. Passa primeiro pela compreensão da palavra de Deus e depois pela compreensão daquilo que nós somos na relação com a nossa comunidade de fé. E nesse trecho, Paulo vai fazer uma menção direta a duas questões muito importantes que fazem parte da cosmovisão cristã até hoje e dos princípios também do batismo cristão. A primeira delas é que, na sua lógica silogística, se Cristo morreu para o pecado e se os cristãos morreram com Cristo, então, logo, os cristãos morreram para o pecado. E ele fala isso explicitamente. Estamos mortos para o pecado. Isso, na verdade, é aquilo que vai nos livrar dos efeitos da antiga aliança, da velha humanidade, e vai nos inserir na nova humanidade. É aí que deixamos de ser velha criatura e nos tornamos nova criatura. A característica daquela velha aliança era a escravidão ao pecado e morte. E é por isso que havia dependência de sacrifícios temporários, enquanto que na nova aliança a característica vai ser o domínio sobre o pecado e a novidade de vida que vem sobre nós, porque o sacrifício
da nova aliança é um sacrifício único e definitivo. E o segundo ponto, prestem atenção nisso, porque existe uma série de deformidades com relação a esse ponto nos nossos dias. A justificação precisa acontecer para que a santificação comece na vida do crente. Prestaram atenção? Primeiro você precisa ser justificado, depois você precisa começar o processo de santificação. Isso se dá em momentos diferentes na caminhada. No passado, em que o processo jurídico da parte de Deus estabelece a justificação, propriamente dita. No presente, hoje, enquanto estamos andando na vida com Deus, nós temos o princípio da moral de Cristo, que vai requerer o desenvolvimento da santificação. A nossa santificação, ela existe para que nós nos aproximemos da moral do Filho de Deus, a fim de nós nos tornarmos parecidos com Ele, nos nossos atos, nos nossos gestos. E no futuro, quando nós tivermos as portas do escatom final, quando será identificado, será vivido como uma consequência daquilo que aconteceu, que ocorreu conosco, no passado e no presente. Se a justificação não antecedesse a santificação, nós teríamos a grave possibilidade de uma vida legalista. Os fariseus viviam assim. Se nós quisermos aparentar santidade sem sermos justificados, nós seremos legalistas. Por isso que eu falei, preste atenção nisso. Em algumas igrejas, cujos nomes eu não vou mencionar, somos, graças a Deus, éticos, pessoas, comunidades inteiras, nós podemos observar o domínio do legalismo sobre essas vidas. E é preciso nós analisarmos bem para que vejamos se ali, na verdade, há ou não justificação. Porque a santificação só pode existir com a justificação presente. E se não há santificação, mas há apenas uma santidade estética externa, é preciso nos perguntarmos, será que essa é uma comunidade justificada por Deus? O que eu quero dizer com isso? A pessoa é achada pelo Senhor, é convertida ao Senhor, tem o seu coração transformado, começa a ser santa. Ela tinha práticas mundanas e ela abandona essas práticas mundanas porque o Espírito Santo fala ao seu coração e isso não é mais compatível com a minha presença. E aquela pessoa vai sendo transformada. Adulterava, não adultera mais. Mentia, não mente mais. Mas é possível que eu chegue num lugar em que as pessoas não me apresentem devidamente o evangelho da salvação, mas já me digam assim, você não pode usar barba, não. Você não, mulher, você não pode usar calça comprida. Ô, fulano, você não pode usar esse cabelo. Vejam bem, são atitudes da estética da santidade para pessoas cujo coração ainda não conheceu a libertação, ainda não conheceu a justiça de Deus. Entenderam o que eu falei? Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. É por isso que o ingresso na comunidade da aliança se dá por meio do batismo, porque é ele que torna isso simbologicamente visível para todos, é um testemunho público. Eu morri com Cristo, eu morri com o Senhor, porque eu morri para a minha vida de pecados. E agora eu ressuscito, como o Senhor ressuscitou. Eu ressuscito para uma vida de santidade. Esse é um dos simbolismos mais profundos do batismo. Para a liberdade, Cristo nos libertou, diz Paulo em Gálatas 5:1. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Se Cristo nos libertou, sejamos livres em Cristo. Paulo fala isso quando ele adverte
os irmãos da Galácia sobre o profundo perigo de voltarem a uma prática legalista judaica. Ele escreve a carta aos Gálatas para que eles tenham cuidado e não se deixem enganar. O segundo trecho vai do versículo 8 ao 14, depois de Paulo elaborar toda a implicação da morte de Cristo em relação a nós, ou seja, que o nosso velho eu foi também crucificado com ele, que essa é a beleza do Evangelho. Cristo nos levou na cruz, porque nós não poderíamos ir sozinhos até a cruz, ele nos leva consigo e ele sofre em nosso lugar, mas nós somos apresentados na cruz ao Pai, como aqueles, Efésios 1, que tinham sido desde a eternidade ordenados para a salvação, predestinados para essa obra de salvação. Agora o Filho apresenta o seu sacrifício eficaz e eficiente por esses que o Pai tinha trazido até ele. E é por isso que o Senhor Jesus, horas antes de ir para a cruz, de joelhos no jardim, ele ora: Pai, nenhum dos que me deste se perdeu. Nenhum dos que o Senhor declarou, esse é meu na eternidade pretérita, haverá de se perder no meio do caminho. Agora ele vai conduzir o nosso pensamento às implicações da ressurreição de Cristo. Ele primeiro fala da morte, agora ele vai falar da ressurreição, demonstrando que nós também vamos viver com ele, e isso vai ser algo de modo contundente. Como protestantes que nós somos, evangélicos, nós cremos piamente pela palavra de Deus que o batismo não salva, mas é nele que nós recebemos os sinais de Deus sobre a promessa da redenção, sendo que tudo que é feito pelo próprio Jesus Cristo, enquanto somos recebedores passivos daquilo que Deus faz por nós, nos trazendo a bênção da salvação. Todos os processos que são operados por meio da obra de Cristo, essa obra redentora do Senhor, estão contidos no sinal que nós recebemos do batismo. Não é algo mágico, mas é algo profundamente sacramental, a ponto de nós entendermos que aquilo que nós vemos está conduzindo a algo que está sendo operado na vida daquele que é batizado. É um sinal, portanto, da nossa santificação, é um sinal de que o Espírito Santo habita a nossa vida, é um sinal de que seremos glorificados, é um sinal da nossa identificação com Cristo. No batismo, nós somos unidos a Cristo. Vocês prestaram atenção no que eu falei agora? No batismo, nós somos unidos a Cristo. Não somos salvos, mas a união mística com Cristo passa por nós sermos batizados. É um sinal da nossa identificação profunda com Cristo. Hoje o Vitor veio com a camisa, um agasalho do Vasco. É do Vasco? É de Portugal. É vermelho, é de Portugal. Mas tudo bem, é vascaíno. Eu também sou. Somos sofredores, irmanados no sofrimento. Por que eu quis usar esse exemplo? Porque nós temos aqui um ponto de identificação. Talvez haja ponto de identificação entre o Gesiel e o Tiago. Qual é? Eles são da área musical. Nós temos pontos de identificação com várias pessoas. Vamos tendo pontos de identificação. Mas nada é tão profundo como nos tornarmos absolutamente semelhantes a alguém por causa de uma identificação. E não há nada mais profundo do que você morrer e voltar à vida à semelhança de alguém para tornar você semelhante àquele mesmo alguém. E é isso que Paulo está dizendo. O que faz com que nós saibamos
que morremos e ressuscitamos é o batismo. O simbolismo dele aponta para isso, nessa perspectiva. Há outros simbolismos do batismo. Um deles é muito precioso para nós, que é a comunicação da aliança de Deus, entre Deus e o seu povo. Mas aqui nós somos identificados com Cristo. Somos unidos misticamente a Cristo. E isso se reflete no batismo. Porque no batismo o cristão participa do processo da morte, da ressurreição, e quando ele ressuscita, ele passa a viver exclusivamente para Cristo. E aqui está um problema. Porque se alguém que diz cristão, inclusive foi batizado, vive na igreja, ora como crente, anda como crente, se veste como crente, fala como crente, mas ele não tem vida santa, tem algum problema nessa vida. Vamos prosseguir. Paulo, portanto, vai nos ensinar que a nossa vida é para ser vivida para Deus de modo exclusivo. E essa exclusividade é algo que nós também dizemos sim na hora do batismo. O que quer dizer que quando nós somos batizados, nós reconhecemos que só morremos com Cristo e só ressuscitamos com Cristo. Você não ressuscita com nenhuma outra divindade, até porque nenhuma outra divindade conseguiria fazer isso. E quando nós passamos por esse processo, nós nos tornamos exclusivos, propriedade exclusiva de Deus. O próprio Paulo usa essa expressão. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E talvez você, como um ser humano da hipermodernidade, já passando aí já chegando agora, né, ao primeiro quarto do século XXI, você diga assim: eu não sou propriedade de ninguém. Se você não for propriedade de Cristo, propriedade exclusiva de Cristo, tem alguma coisa complicada na sua vida. Nós precisamos entender aquilo que nós somos. Nós precisamos entender o que nós somos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quem fala isso é o mesmo apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. O resultado disso deve ser viver para Deus, sabendo que compartilhamos da vida, da ressurreição de Jesus Cristo hoje, no presente, e que nós estamos debaixo da graça de Deus. Expressão que ele usa no trecho que eu li aqui, não mais debaixo dos princípios da lei, mas agora debaixo dos princípios da graça. E agora é no presente que nós precisamos dar fruto de conversão, fruto de santidade. E você vai me dizer assim: mas ninguém pode julgar o coração de ninguém. Isso é verdade. Ninguém pode dizer fulano é salvo ou fulano não é salvo. É verdade. Mas a mesma Bíblia que não me autoriza a fazer isso me diz: você tem frutos para saber que árvore é aquela. E nós sabemos que há frutos de conversão e há frutos de santidade. E há frutos do contrário disso também. Vocês se lembram daquela história do joio e do trigo? Normalmente, o trigo é o que dá fruto de conversão e de santidade. O joio não dá fruto, nem de conversão e, obviamente, tampouco de santidade. Mas é possível que no meio do trigo haja gente que já apresenta frutos de conversão
Mas a gente demora a perceber fruto de santidade. Enquanto nós estivermos aqui, no tempo presente, nós precisamos viver como instrumentos de justiça. A justiça de Deus e não do pecado. Porque, afinal de contas, como Paulo também vai falar na segunda carta que ele manda à igreja de Corinto, aquele que não conheceu o pecado, referindo-se a Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há dois frutos imediatos do convertido. Primeiro é o da santidade. Sem esse fruto, é estranho. Um crente que mostra parâmetros de conversão, mas demora demais a dar frutos de santidade. É estranho. Olha lá, o mínimo, é estranho. E há outro fruto que se manifesta de forma prática pelo bem da comunidade. Aquele que se converte e vive uma vida de santificação, ele não se contenta com apenas aparecer na igreja e ouvir sermão domingo após domingo. Ele quer mostrar o ardor do seu coração, dizendo: o que eu faço? Como é que eu faço? Em que eu sou necessário? Em que eu posso ajudar? Porque ele não apenas ama ao Senhor, mas ama os seus irmãos. E aí, eu posso não perturbar gente convertida e santa, mas talvez eu cutuque gente que é convertida e santa, mas que tem uma ponta de... Como é que eu chamo isso? De preguiça? Não sei, eu não quero ser... Hã? Comodismo? Sei, eu não queria falar nada assim negativo, mas eu queria que essa palavra fosse para acordar, não para condenar ninguém. Amém? Que amém murcho. Ficaram todos mucambúzios. Vamos para algumas poucas aplicações e conclusões. Uma vez, a primeira delas é quase como um resumo do que eu falei até agora. Uma vez mortos para o pecado e ressuscitados em Cristo, nós passamos a viver essa união mística com o nosso Senhor e Salvador. A união mística com Cristo se refere a uma relação íntima, espiritual, vital, pela qual os crentes se tornam de fato unidos a Cristo por meio da fé, participando da sua morte, da sua ressurreição e vivendo a sua vida e para a vida dele. Essa união com Cristo é um vínculo que é sobrenatural, ele não passa pela nossa natureza humana, ele é sobrenatural e é operado pelo Espírito Santo. E nesse ponto, os crentes são enxertados em Cristo. Nós vivemos por causa dele. A metáfora da enxertia, nesse caso, é que você enxerta uma planta, às vezes um galho, às vezes menos nobre do que a que está indo até o solo. E ela passa a usufruir da maior qualidade daquela que vai ao solo. Ou, como acontece no caso da maioria dos vinhedos, a planta que vai ao solo é menos nobre. E os ramos enxertados são os mais nobres. A gente não sabe o que Deus fez conosco, mas o que a palavra diz é que nós fomos enxertados. Mas sim, a palavra diz que ele era o tronco principal. Então ele era o nobre. E nós éramos coisa brava e fomos enxertados nele.
para usufruirmos dos benefícios do Senhor. Essa união não é meramente moral ou intelectual, senão seria algo apenas na estrutura desse mundo, mas é ontológica. O nosso ser se une ao ser de Cristo. Isso envolve uma comunhão real com a pessoa de Cristo, sem fusão das essências. Cada um continua, ele continua sendo Cristo, nós continuamos sendo o que nós somos. Mas a nossa identidade é assimilada por Cristo, deve ser assimilada por Cristo, e nós passamos a viver como um espelhamento de Cristo. É por isso que nós somos cristãos. É daí que vem essa ideia. É uma união que fundamenta a nossa vida cristã e que garante que tudo que Cristo conquistou lá na cruz, a gente canta um corinho assim, né? Seja aplicado aos eleitos e venha nos capacitar a viver para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, que é representado pelo sacramento do batismo, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo a respeito disso e buscamos entrar nesse estado pela direção e orientação do Senhor, testificamos isso publicamente no ato do batismo, assim como nossos filhos são tomados pelo ato da fé dos pais que os conduzem quando eles são batizados e apresentam, portanto, seus filhos ali ao batismo. E sejam crianças ou adultos, vão viver debaixo da aliança de Deus, no caso das crianças, até a pública profissão de fé, até que atestem a sua conversão. Tendo feito esse resumo, uma conclusão e uma aplicação para nós. Paulo e os cristãos lá do primeiro século ficariam absolutamente surpresos de se encontrarem com um cristão que professava a fé em Cristo e que não fosse batizado. Ele ficaria surpreso, porque os cristãos daquele tempo, eles tinham pressa em se identificar ao mundo como seguidores de Cristo. E embora eles tivessem pressa, o processo de filiação à igreja naquele tempo era demorado. Um novo convertido naquele tempo levava em média 3 anos para ser introduzido na fé cristã e na igreja, visível até ser batizado. Para o pessoal que está fazendo classe novos membros, hoje está mais rapidinho, né? Como aliancistas, nós afirmamos que eles ficariam realmente surpresos se encontrassem famílias em que alguns membros não eram batizados, porque a conversão naquele tempo era da família toda. Como é que o pai se batizou e o filho não se batizou? Até o servo era batizado. Então, seria uma grande surpresa, porque todos, sem exceção, queriam se identificar rapidamente como seguidores de Cristo, para, se necessário fosse, serem perseguidos, torturados e mortos. Aí tem uma pergunta para a gente. Nós temos, a maioria de vocês aqui já foi batizado, alguns serão em breve. Mas será que nós sentimos esse desejo ardente de sermos identificados hoje como servos de Deus? Porque a maioria das vezes o que a gente percebe é que a gente é tão discreto que as pessoas convivem com a gente e levam muito tempo para descobrir que a gente é crente. Alegra o nosso coração perceber que as outras pessoas descobriram que nós somos filhos de Deus? Vejam bem, os irmãos do primeiro século tinham pressa nisso. E eles sabiam que ser testemunha de Cristo poderia ser o passaporte para eles serem jogados às feras. O batismo, a vida santa, a pregação do Evangelho são a confirmação de que nós temos o desejo disso. A gente precisa sondar o nosso coração. Eu já falei aqui algumas vezes.
O papel da ovelha é gerar ovelhas. O papel do crente é pregar o evangelho. E ninguém prega o evangelho se ninguém souber que você tem o evangelho no coração. Segundo, algo que eu já falei, a justificação antecede a santificação. Isso é uma regra básica. Regra básica para que a pessoa e a própria comunidade tenham saúde espiritual. Sem esse modelo fazendo efeito na gente, as pessoas começam a trabalhar emoções, começam a trabalhar comportamentos, por aquilo que eu falei, uma estética espiritual. Né? E aí vem o pode isso, não pode aquilo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele pode todas as coisas, mas nem tudo é lícito que ele faça. Como é que ele sabia o que era lícito ou o que não era lícito? Ora, se ele era convertido de verdade, se ele vivia uma vida de santificação, o Espírito Santo no seu coração dizia a ele e ele ouvia. Nós temos comportamentos, usamos roupas, fazemos coisas que não são lícitas para um filho de Deus, para uma filha de Deus. Não é uma lista pendurada num cartaz ali na entrada, dizendo isso pode, isso não pode, que vai fazer você ser mais santo. É você andando com Deus em santidade de vida, ouvir o Espírito Santo e saber, eu posso? Posso, mas isso é lícito? Não, então não faça. Deu para entender, gente? É assim que a gente funciona. Porque ao contrário disso, essas listas ou essas ordens, pode ou não pode, é uma tentativa legalista de produzir efeitos que somente o Espírito Santo pode produzir. E o Espírito Santo produz isso através da santificação no nosso coração. A gente vai se tornando cada vez mais sensível ao que o Espírito Santo fala a gente. A sã doutrina vai nos propor a exortação e a disciplina como formas de corrigir o caminho para que a santificação de alguns seja mais eficiente. Mas isso não quer dizer que a gente vá ter uma imposição de práticas apenas externas. Não é papel da liderança da igreja vigiar o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Não é papel do conselho da igreja vigiar os seus atos diários. Mas é papel do Espírito Santo não só sondar o seu coração, como falar ao seu ouvido, e é seu papel ouvir o que o Espírito Santo fala. Santidade é um mandamento de Deus para todo cristão. Porque sem santidade, sem Deus, sem santidade, a gente se pergunta, houve justificação ali? Alguém que vive de modo contrário a uma vida santa, a gente se pergunta, é salvo? E aí vem uma pergunta para nós, como é que está o nosso coração? Primeiro, ele é convertido ao Senhor? Talvez você já tenha sido batizado e o seu batismo talvez já seja válido. Se você foi batizado numa igreja a partir da sã doutrina da palavra de Deus, segundo a ordem que a palavra nos dá, seu batismo é válido, mas o que aconteceu no seu coração? Você morreu e ressuscitou com Cristo? É uma pergunta que a gente tem que fazer ao nosso coração. E, finalmente, antes de qualquer outra coisa, como eu estava falando, é preciso sondar o coração. Estar totalmente convicto de que Cristo é verdadeiramente o único Senhor que reina ali, na nossa vida. Não adianta querer viver vida digna, vida de bom caráter, dar testemunho de bondade, eu estou falando de boas coisas. Fazer boas ações, sem que Cristo viva dentro do seu coração. Porque toda bondade, todo bom caráter, e o mundo está cheio, graças a Deus, de gente assim, mas que não conhece o Senhor, nada disso vai ser levado em conta para entrar na presença eterna de Deus.
Por outro lado, se Cristo vive no seu coração, você precisa viver também uma vida digna, de bom caráter, dar testemunho de bondade e de boas ações, fazer tudo aquilo, mas com Cristo no seu coração, e isso terá valor perante Deus. E o Senhor, inclusive, diz que a fé sem essas ações é morta, não tem efeito. Mas não adianta ter as ações sem a fé. Isso também não leva a lugar nenhum. Está cheio de gente andando aí na rua com a camisa, com a palavra fé desse tamanho, estampada no peito. Que fé? Não sabemos. Nem a pessoa sabe. O que nós precisamos saber é se realmente Deus, em Cristo Jesus, vive dentro da gente. E se realmente Ele vive em nós, nós precisamos estar na comunhão dos santos, nós precisamos ingressar no universo da comunhão dos santos pelo batismo, precisamos fazer parte da comunidade dos filhos de Deus, daqueles que têm aliança clara com o Senhor. A maior necessidade do ser humano não está nas coisas que ele vê. Não está no que ele tem, não está no que ele constrói, não está no que ele pega, não está no que ele cheira, não está nas coisas palpáveis e sensíveis. Não adianta você ter 3, 4, 5 imóveis, não adianta você ter um grande negócio poupudo, não adianta você ter uma conta bancária muito boa, todas essas coisas são boas. Se você tiver tudo isso, amém, agradeça ao Senhor e seja fiel. Mas o dia que os seus olhos fecharem, você vai chegar ao túmulo, como diz a palavra de Deus, eu cheguei aqui nu, e nu eu também morri. Estou usando palavras minhas, mas a palavra de Deus fala isso. O que vai nos fazer entrar no lugar certo não é o que temos, não é o que nós fazemos aqui. É se Cristo mora no nosso coração. Pela conversão, nós entramos no caminho da salvação. Daí nós chegamos a uma vida com Deus, e isso nunca mais deixará de ser assim. E aí, para finalizar, as grandes perguntas da nossa vida são: Jesus Cristo de fato mora no seu coração? Eu estou fazendo essa pergunta para você que está me olhando hoje. Jesus Cristo de fato vive no seu coração? Você já foi realmente alcançado por Deus? E se você já teve um encontro com Jesus, a sua vida foi realmente transformada por Ele? Ou você ainda vive como se estivesse no mundo e apenas, Jesus, é verdade, agora eu pecava, não peco mais, mas eu ando do mesmo jeito. Só que agora eu tenho uma carteirinha de membro. Foi só isso? Se nada disso ainda é uma verdade plena na sua vida, só há uma coisa a fazer, é pedir ao Senhor que Ele de fato converta ao seu coração. E agora eu vou falar para aqueles que nasceram dentro da igreja. Talvez os mais difíceis pecadores sejam aqueles que nasceram na igreja. Eles cresceram achando que tinham sido salvos por osmose. E ninguém é salvo por osmose. Vários de vocês se converteram ao longo da vida, mas vários nasceram num lar cristão. Aos que se converteram ao longo da vida, sondem o coração para ver. Aos que nasceram num lar cristão, tomem cuidado, porque podemos nos enganar. E eu falo de mim, porque eu também nasci num lar cristão. Amém, queridos? Vou convidar você a inclinar a sua fronte e a fazer uma oração sua, silenciosa. E depois eu oro com vocês. Pedimos a Ti, ó Deus, que Tu sondes o nosso coração, como cantamos antes deste sermão ser pregado.
E assim como Paulo nos fala, nós precisamos saber em que ponto da nossa caminhada nós estamos. Se já fomos levados pelo Senhor à morte e à ressurreição. Se nós já estamos andando com o Senhor e se a nossa vida é uma vida de santidade, por mais que tenhamos os limitadores da nossa existência humana. E por isso, Senhor, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos e queremos que o Teu Santo Espírito fale dentro de nós neste momento para o nosso próprio bem. Nós pedimos isso ao Senhor. Não permita ao Senhor que nós Te conheçamos apenas de ouvir falar, mas que, tendo ouvido falar do Senhor, nós possamos viver para o Senhor, naquela união mística com o Senhor Jesus, dando frutos não só de conversão, como de vida, de santidade. E para isso nós pedimos, olha para nós aqui nesta noite e toca o nosso coração. Mexe nas nossas entranhas. E aquilo, ó Deus, que não Te agrada, que saia de nós, que nós vivamos para o Senhor. Aqueles que são Teus filhos, ó Deus, eu peço que Tu renoves o seu entendimento, a sua vida, e que o Senhor dê ânimo e fortaleça o seu coração. Livra os Teus filhos do laço e não permita que titubeiem no Teu santo caminho. Aqueles que estão fragilizados, enfraquecidos, quem sabe pararam na caminhada, que o Senhor, nesta noite, sacuda a sua vida e fale alto ao seu coração, trazendo de volta o ânimo, a coragem, a bênção, renovando a Deus o sentimento da graça. Talvez alguns insistam em viver sob o domínio da lei, mas isso não é mais possível, porque a graça já foi manifestada. Mas é possível que entre nós também haja pessoas, convivendo ou não no ambiente da igreja local, visível, que ainda não Te conhecem como Salvador único e pessoal, e também pedimos por esses corações. Não permita o Senhor que daqui saia ninguém hoje sem ser Teu filho verdadeiro. Converte os corações, converte as mentes e faz com que todos sejamos irmanados na cruz de Cristo. Desperta, ó Deus, o nosso coração para Ti. Faz com que vivamos a Tua identidade neste mundo. Não permitas, ó Deus, que nós sejamos como as pessoas do mundo, vivendo como se nada existisse além do que os nossos olhos veem. Mas ajuda-nos nessa jornada, a fim de sermos tidos por fiéis no dia que o Senhor nos chamar. Assim nós oramos a Ti, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém.